Olá! Hoje eu vou falar sobre os efeitos das bebidas alcoólicas. O consumo de bebidas alcoólicas pode ser apontado como um dos principais fatores responsáveis pela alta incidência dos acidentes automotivos com vítimas fatais. O álcool é um depressor de muitas ações do sistema nervoso central, resultando em pensamentos desordenados e confusos e também na interrupção adequada do controle motor. Toda a história da humanidade está permeada pelo consumo de álcool. Registros arqueológicos revelam que os primeiros indícios sobre o consumo desta bebida pelo ser humano datam de aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. A noção desta bebida como uma substância divina, por exemplo, pode ser encontrada em inúmeros exemplos na mitologia, sendo talvez um dos fatores responsáveis pela manutenção do hábito de beber ao longo do tempo. Naquela época, as bebidas tinham conteúdo alcoólico relativamente baixo, como por exemplo o vinho e a cerveja, já que dependiam exclusivamente do processo de fermentação. Com o advento do processo de destilação que foi introduzido na Europa pelos árabes na Idade Média, surgiram novos tipos de bebidas alcoólicas que passaram a ser utilizadas na sua forma destilada. Nesta época, este tipo de bebida passou a ser considerado como um remédio para todas as doenças, pois dissipavam as preocupações mais rapidamente do que o vinho e do que a cerveja, além de produzirem um alívio mais eficiente na dor, surgindo então a palavra uísque, que significa água da vida. Apesar do desconhecimento por parte da maioria das pessoas, o álcool também é considerado uma droga psicotrópica, pois ele atua no sistema nervoso central, provocando uma mudança no comportamento de quem consome, além de ter potencial para desenvolver dependência. Apesar de sua ampla aceitação social, o consumo de bebidas alcoólicas, quando excessivo, passa a ser um problema. Além dos inúmeros acidentes de trânsito e da violência associada a episódios de embriaguez, o consumo de álcool a longo prazo, dependendo da dose, da frequência e circunstância, pode provocar um quadro de dependência química conhecido como alcoolismo. Desta forma, o consumo inadequado desta bebida é um importante problema de saúde pública, especialmente nas sociedades ocidentais, acarretando em altos custos para a sociedade e envolvendo questões médicas, psicológicas, profissionais e familiares. A ingestão de álcool provoca diversos efeitos que aparecem em duas fases distintas. Uma delas é a fase estimulante e a outra é a fase depressora. Nos primeiros momentos, após a ingestão de álcool, podem aparecer os efeitos estimulantes, como euforia, desinibição. Com o passar do tempo, começam a aparecer os efeitos depressores, como falta de coordenação motora, descontrole do sono. Quando o consumo é muito exagerado, o efeito depressor fica exacerbado, podendo até provocar o estado de coma. Os efeitos do álcool variam de intensidade e de acordo com as características pessoais de cada um. O consumo de bebidas alcoólicas também pode desencadear alguns efeitos desagradáveis, como enrubescimento da face, a face fica toda vermelha, dor de cabeça e um mal-estar geral. Esses efeitos são intensos para algumas pessoas cujo organismo tem dificuldade de metabolizar essa substância. A ingestão de álcool, mesmo em pequenas quantidades, diminui a coordenação motora e os reflexos, comprometendo a capacidade de dirigir veículos ou operar outras máquinas. Os fatores que podem levar ao alcoolismo são variados, podendo ser de origem biológica, psicológica,
sociocultural ou ainda ter a contribuição resultante de todos esses fatores. A dependência de álcool é uma condição frequente, atingindo cerca de 5 a 10% da população brasileira, então é bem alta. A síndrome de abstinência do álcool é um quadro que aparece pela redução ou pela parada brusca da ingestão da bebida após um período de consumo crônico. A síndrome tem início de 6 a 8 horas após a parada da ingestão de álcool, sendo caracterizada pelo tremor das mãos, acompanhado de distúrbios gastrointestinais, distúrbio do sono e um estado de inquietação, que a gente dá o nome de abstinência leve. Cerca de 5% que entram em abstinência leve evolui para uma síndrome de abstinência severa ou delirium tremens, que além da acentuação dos sintomas, caracteriza-se por tremores generalizados, agitação intensa e desorientação no tempo e no espaço. Os indivíduos dependentes de álcool podem desenvolver várias doenças. As mais frequentes são as doenças do fígado, como esteatose hepática, hepatite alcoólica e cirrose. Problemas também no sistema digestivo, né, como gastrite, síndrome de má absorção e pancreatite. No sistema cardiovascular, ele pode desenvolver hipertensão e problemas no coração. Também são frequentes os casos de polineurite, né, que é alcoólica, que é caracterizado por formigamentos e cãibras nos membros inferiores. O fato é, o álcool é uma droga que, como todas as outras drogas, tem efeitos danosos e irreversíveis. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.